Acontece que aquela cidade, ela era sagrada. Lá a eles ali, vamos adorar a Deus aqui no Monte de Gerizim, né? Que esse também é um monte muito, tem um contexto histórico muito grande, aliás, o nosso culto a Deus, que é o nosso coração. A gente é morada do Espírito de Deus. Então, agora Jesus está falando de uma mudança, né? Que cresci no Japão, nem o português eu sei falar direito. Eu vejo o Dudu, assim, o meu pai também, o pessoal, a irmã Damares, que fala tão bonito, né? E parece que nasceu falando já, né? Eu já sou mais tímido, minha natureza é tímida e para me expressar não me expresso muito bem, né? Então eu gosto de deixar tudo certinho, redondinho ali para mim poder me expressar. Mas a gente também tem que entender que de mim eu não posso dar nada, né? Então eu estou aqui totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia, e é Jesus. Ele quem Glória conduz, a Deus. é Ele quem coloca as palavras na nossa boca. E assim eu estou aqui como um instrumento dispondo a ser usado por Deus. Então, mesmo que saiba que Deus, ainda assim, Ele quer falar contigo. Então, por favor, quando ouvir a voz de Deus, não feche o seu coração, não, sim, abra os seus ouvidos. Aleluia, E receba a Jesus. palavra de Deus. Eu Glória gostaria a que os Deus. irmãos abrissem as vossas Bíblias, João capítulo 4. Eu vou estar lendo a partir do versículo 7. É uma passagem bem conhecida que diz assim, João 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Até aqui, o tema hoje dessa ministração, adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Tem até uma música que eu gostaria, se possível, de louvar no final, que tem esse mesmo tema, né? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos. E a gente sempre canta, né? Mas será que a gente entende o que a gente está louvando realmente, né? Adorar em espírito e em verdade. Sendo que a palavra de Deus, ela nos diz que
que nós erramos devido à falta de conhecimento, né? Então, para errar cada vez menos, a gente precisa entender de vez o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade. Outra reflexão a se fazer: será que existe um jeito certo para adorar a Deus? Aliás, foi a mesma pergunta da mulher, né, aqui neste versículo, né? Será que nós temos feito isso de forma correta? A mulher samaritana, ela tinha na verdade ido procurar água, né? Mas mal sabia ela que ela estava sedenta, não era só o corpo dela que estava sedento, né? O corpo físico, mas a sua alma também, ela estava sedenta de respostas. Afinal, o seu espírito, ele estava morto. Nós tivemos a aula ontem aqui e falamos sobre a tricotomia, né? Que a Assembleia de Deus, ela acredita na tricotomia. Essa palavra é um pouco difícil, é um termo que não é muito usado, mas tricotomia significa que o homem, ele é separado, ele é dividido em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E esse espírito, é importante ressaltar que não é o Espírito Santo de Deus, é sim o espírito do ser humano. Então o ser humano, ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Em Gênesis capítulo 2, 7, se possível, eu vou estar citando bastante referências aqui, a Ellen vai estar me ajudando, ali Gênesis 2, 7, até para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. O que eu estou citando aqui é Bíblia, né? É da Bíblia. Então, quando Deus fez o homem, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Então, nós podemos ver aqui este versículo, que quando Deus faz o homem a partir do barro, né? A partir do pó da terra, Ele sopra em seus narizes o fôlego de vida, que no original vai estar escrito aqui: Ele soprou o espírito, e o ser humano passou a ser uma alma vivente, né? Em Ezequiel capítulo 37, versículo 5, vamos ver esse mesmo padrão. Ezequiel 37, 5, vai dizer assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui é uma famosa passagem, né? Novamente falando que a gente aqui não está falando sobre o Espírito Santo, e sim sobre o Espírito que todo ser humano tem, né? O corpo, ele é feito do pó. Essa passagem aqui é muito famosa, quando Ezequiel, ele vai no vale de ossos secos e fala para os ossos juntar, e eles se juntam, e depois Deus manda ele profetizar que o Espírito, né, fosse soprado o Espírito, e aquelas almas passaram a viver, passaram a ser uma alma, um ser vivente, né? Então é um padrão, e esse Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, todo ser humano tem. Então o ser humano, ele é feito do pó, e através do Espírito, do sopro de Deus, nos foi dado a vida, né? A alma. Então, corpo, alma e espírito. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre cada um deles. O corpo, né? Ali em Gênesis 2:7 a gente já leu que o corpo, ele é feito do pó, e creio que o corpo desses 3 é o mais fácil de se entender, né? Afinal, o corpo, ele é visível, ele é palpável. Na morte, a gente sabe, né, em Gênesis 2:7 vai dizer também que na morte o corpo vai voltar a ser pó. Então o corpo é muito simples, eu creio que é muito fácil de se entender, porque é visível. Agora a alma sente desejos, emoções, raciocina, interpreta a experiência física que a gente tem do corpo, né? A criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo que torna a vida um conjunto de processo automático é a função da alma. A Bíblia nos diz que há uma grande briga pela nossa alma, né? Eu gostaria que Tião colocasse aí na tela. 1 Pedro capítulo 2, verso 11, vai nos dizer para a gente se abster da concupiscências carnais que combatem contra a alma, né? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então a alma, ela é muito... 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, 1 Pedro 1, 9,
vai nos dizer também que a nossa fé, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, a alma, ela é muito disputada, né? A alma se sujeitar a Deus, isso envolve tudo que eu falei no início, né? A alma sujeitada a Deus, desejo, raciocínio, emoções. A pessoa, ela automaticamente ela tem uma vida correta e completa em Deus. Mas, porém, se a alma se sujeita ao pecado, o que resta a essa pessoa é uma vida amarga, né? Onde o que toma conta da alma vai ser a amargura, vai ser inveja e terá uma vida amarga. Enfim, a alma também, assim como o corpo, vai deixar de existir, né? Assim como o corpo, ela vai deixar de existir. Quando a gente morrer, não vai existir mais alma. E a alma, espero que tenha ficado bem claro, a alma, ela vai deixar de existir. Porém, desses três, na morte, só o espírito voltará para Deus, né? Que é a fonte de toda a vida. Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, esse espírito que a gente vai se aprofundar mais hoje, porque afinal, está escrito aqui, né, nesse versículo 23, aliás, que em verdade, porque o Pai procura assim que eu adoro. E adorar o Pai em espírito, né, em verdade. Espírito e em verdade. Então, Eclesiastes 12, capítulo 6 e 7 vai dizer assim: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito é desses três, né? Corpo, alma e espírito. Somente o espírito voltará para Deus. Então, para que nós possamos entender melhor, né, o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos entender o que é o espírito. O espírito é a parte de nós que pode reconhecer e ter comunhão para com Deus. A Bíblia também diz que o espírito também tem emoções e toma decisões, né? Assim como a alma. É importante lembrar que a alma e o espírito estão intimamente ligados, interligados junto com o corpo. Então, é um conjunto, né? O espírito, ele também é o sopro da vida. O espírito, ele interage também com as forças espirituais. Nós podemos estudar ontem, né, e citar Efésios 6, a qual diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra as potestades. Então, isso é no âmbito espiritual. Então, o espírito, ele interage com as forças espirituais. Todas as pessoas têm espírito, não somente as pessoas que são cristãs. O espírito, ele vem de Deus, né? Deus soprou o espírito em nós. Através desse espírito nos permite ter um contato para com Deus. E o próprio Deus também é espírito, né? Assim como diz aqui nesse versículo de João 4, que Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Então, o próprio Deus é espírito. E só podemos nos unir a Deus através do nosso espírito. Essa união do nosso espírito e o espírito de Deus é selado quando a gente aceita Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo, nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nosso ser, né? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós quando a gente aceita Jesus Cristo, e através disso é possível o nosso espírito, o Espírito de Deus, ele agir em comunhão quando damos lugar ao Espírito Santo, né? Então é possível você se relacionar com Deus através do nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus. Agora, existem também outros seres espirituais, né? Também, assim como os anjos, também demônios, que com a permissão de Deus, de alguma forma interagem também com a gente, né? Com o nosso espírito. Podemos ver um claro exemplo na Bíblia disso acontecendo no Jardim do Éden, por exemplo. Um espírito se apossou da cobra, né, e persuadiu a alma
da Eva, né? Para que se rebelasse para com Deus. Então, esses seres espirituais são seres reais, são de verdade, e a batalha espiritual, ela é real. Existe uma batalha por nossa alma, né? Então, aliás, essa batalha travada lá no Jardim do Éden, né? Citando ainda o Jardim do Éden, quando o inimigo ele começa a persuadir, a alma de Eva, ela sente o desejo de ser igual a Deus. Ela quis provar daquele fruto. Então, através de uma experiência física, ela estende a mão e pega aquele fruto e come do fruto proibido, levando também Adão a ter a mesma experiência, né? Então, isso, aliás, causou uma morte espiritual, porque nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, né? O espírito agora de Eva e de Adão, ele fica vazio e sem propósito nenhum. A treva passou a reinar ali, né? A treva passou a reinar em cima, no espírito de Adão e Eva. E a Bíblia nos fala que a luz, ela não tem nenhuma comunhão para com as trevas, né? Deus é santo, não é possível viver o pecado e Deus, né? Então o espírito ficou morto, ficou sem propósito nenhum, as trevas tomou conta, e causando assim uma morte espiritual. Então, nós ficamos separados da fonte da vida, né, que é Deus. Quem está morto espiritualmente não consegue entender as coisas de Deus, porque não está ligado a Deus, né? O ponto mais importante que eu quero chegar aqui, que não tem como você adorar a Deus em espírito e em verdade, se você está vivendo uma vida de pecado. Isso é impossível. Sem santidade é impossível agradar a Deus, e também é impossível você adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, vida essa, aliás, que a mulher samaritana levava, né? Nós podemos ver a mulher samaritana, ela tinha uma grande sede em sua alma, a sua alma clamava. Podemos ver aqui que a sua alma procurou se saciar, casando-se mesmo até com 5 maridos, né? E nenhum deles o satisfez, e ela estava com outro que nem era o seu marido ainda. Então, porém, acontece o seguinte, né? Jesus, ele chega, ele se apresenta como a fonte de água que jorra a vida eterna. E eu acho interessante que ela, aos poucos, né, ela vai entendendo quem Jesus é de verdade, né? De forma gradativa, ela vai entendendo quem é Jesus de verdade. E essa revelação gradativa ela acaba descobrindo que Cristo, na verdade, é o Messias, que o mundo estava esperando. Então, à primeira vista, quando lê essa história, à primeira vista ela vê Jesus como um homem qualquer, um homem judeu qualquer, né? Porém, a sua percepção muda quando Jesus ele dirige a palavra para essa moça, né? Para a mulher samaritana. A percepção dela muda, ela fica assustada. Ela já percebe que não é um judeu qualquer. Quando Jesus lhe dirige a palavra, ele vê esse judeu é diferente. Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Aliás, trazendo um contexto histórico aqui, é um contexto muito grande, existia uma grande rixa entre os judeus e os samaritanos, né? E o motivo dessa grande rixa é um contexto histórico muito longo, dentro da Bíblia, a qual eu gostaria de trazer aqui, estar compartilhando com vocês, bem resumidamente. Então, para entendermos essa rixa, nós precisamos entender também que antigamente a nação de Israel ela era uma só. A nação de Israel ela se dividiu, né? No capítulo 12 de 1 Reis, nós vamos ver que o reino de Israel ele se divide em 2, no tempo de Roboão, a qual é filho de Salomão, um neto de Davi, né? Ele toma posição ali, ele vira rei, logo após seu pai Salomão, Roboão assume o trono, e tem aquela famosa passagem, né, que Roboão ele pede conselho dos mais velhos, os mais velhos aconselham ele a diminuir os impostos, né, mas ele dá ouvido aos mais novos, né, os amigos dele que cresceram com eles, e ele acaba dizendo assim, pô, se o dedo do meu pai era pesado para vocês, o meu vai ser 2 vezes pior. E acontece que a nação de Israel, através desse ato, ela se rebela, ela se divide em 2, que é o reino do norte, que é o reino de Israel, né?
conhecido também como Reino de Israel, e o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. E o povo samaritano, ele tem a origem do Reino de Israel, né? O Reino do Norte. E no capítulo 16 de 1 Reis, no versículo 24, é importante ressaltar aqui que o reino já estava dividido. 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, que diz assim: de Semer comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Então aqui é o nascimento da cidade de Samaria, né? Nós estamos vendo aqui a cidade de Samaria nascer. E o rei do Reino do Norte, chamado Onri, né? Comprou esse monte de Samaria de um rapaz chamado Semer. E ele percebeu ali que esse monte de Samaria era um ponto estratégico, né? Era um monte muito alto, excelente para se defender. E por muitos anos, a cidade de Samaria ela foi a capital do Reino de Israel. Encurtando bem a história, acontece que o Reino de Israel, né, todo mundo sabe, por desobedecer a Deus, Deus permite que eles perdessem a guerra, e o Reino de Israel teve seu fim decretado, e o povo foi levado pelos assírios, né? O rei da Síria, ele invade, conquista a terra, e o rei da Síria, ele coloca pessoas ali de outros países e costumes para morar ali na cidade de Samaria. Acontece que aquela cidade, ela era sagrada, né? Então, por estar vivendo ali um povo estrangeiro, do jeito deles, que eles são outros costumes, Deus ele manda um castigo muito grande àquela cidade. Ele envia leões para que os devorassem. Então aquele povo fica desesperado. Eles pedem para o rei da Síria dizer que enviasse um sacerdote, né, um israelita, para que lhes ensinasse como que eles podiam servir a Deus. Então assim nasceu essa nova geração que ficou conhecida posteriormente como os samaritanos, né, a qual essa mulher samaritana também fazia parte. Por outro lado, o outro reino, o reino de Judá, a qual viria a nascer o Messias, né? Aliás, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então, esse povo também teve o mesmo desfecho, né? Aliás, desobedeceram a Deus da mesma forma, e Deus permite que os babilônios vencessem a guerra. Então, o povo foi levado ali em cativeiro para a Babilônia, e o palco, aliás, a Babilônia é palco, aliás, de histórias interessantíssimas, né? Por exemplo, Daniel e seus amigos, né? Quem não conhece a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi ali na Babilônia, foi ali no cativeiro. Então, acontece que o reino de Judá, ele teve um desfecho um pouco melhor do que o reino do norte, né? Judá, ele voltou a morar ali, porque o rei Ciro, ele decretou o fim do exílio, né? Então, o povo de Judá, ele voltou a viver nas suas terras. Primeiro vai voltar Esdras, né? Depois Neemias, que reconstrói os muros, a cidade, posteriormente o templo com Zorobabel, né? Então, quando isso acontece, quando Ciro decreta o fim do exílio, o povo volta e tem a reconstrução daquela cidade, dos muros, dos templos. Os samaritanos que estavam ali do lado, eles ouviram isso e eles ficaram alegres, eles ficaram felizes. E eles falaram, vamos lá conversar com Esdras, né? E dizendo, olha, é o seguinte, nós servimos ao mesmo Deus, e desde que o rei da Síria, né, mandou um sacerdote aqui, a gente também oferece sacrifícios, assim como vocês também fazem. Então nós servimos o mesmo Deus. Vamos fazer o seguinte, deixa a gente ajudar também vocês na reconstrução do templo, né? Acontece que Esdras, ele recusa essa oferta, ele recusa essa ajuda desse povo. Então, os samaritanos, eles ficam enfurecidos, eles fazem de tudo para que o povo de Judá não obtivesse sucesso no que eles estavam fazendo, na reconstrução do templo. Eles atrapalharam demais para que reconstruísse o templo, né? Então, diante dessa recusa, eles ficam enfurecidos, eles ficam muito bravos, e eles fazem o seguinte, eles alteram o local da adoração.
a Deus, né? Sendo que na Bíblia nós vamos encontrar versículos, Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, vamos perceber que existia um local de adoração, né? Mas buscareis um lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Deus escolhe um lugar. E em 1 Reis capítulo 14, versículo 21, também vai dizer assim, né? Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos de idade, e era Roboão quando começou a reinar, 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera, né? Então, na cidade que o Senhor elegera, ou seja, Deus escolheu uma cidade para que fosse adorado, mas diante dessa recusa, os samaritanos eles ficaram tão bravos que eles alteraram o local de adoração. Eles falaram: vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode mudar a eles ali, vamos adorar a Deus aqui no monte de Gerizim, né? Que esse também é um monte que tem um contexto histórico muito grande, aliás, mas esse é assunto para outra ministração. O templo de Gerizim foi construído ali para que os samaritanos adorassem, e 128 anos antes de Cristo, esse templo acabou sendo destruído, né? Mas os samaritanos, eles não deixaram de adorar a Deus ali naquele lugar, no monte de Gerizim. E então eles tinham essa rixa, por isso que eles não se conversavam, né? Os samaritanos odiavam os judeus e os judeus também odiavam os samaritanos. Voltando lá no diálogo entre a mulher samaritana de Jesus, ela vê que Jesus não é um judeu qualquer, né? Jesus não tinha essa rixa, ele conversa ali com ela normal, e ela acha isso estranho, né? Fala: porventura, né? Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, né? Então ela fica assustada, ela vê que não é somente um judeu qualquer, mas sim um homem a qual tem algo a mais, e que ele tem algo diferente, né? Então é interessante que depois ela vai reconhecendo, Jesus, aliás, se apresenta como a fonte de água viva que jorra a vida, né, para a vida eterna. E ela não entende de início, ela não entende e pensa que ele é rico, porque naquela época ter um poço era uma pessoa que era muito rica, né? Então depois Jesus ele revela tudo o que aconteceu na vida dela, e ela reconhece Jesus como um profeta. Então é bem gradativo, ela vai conhecendo quem é Jesus, né? Ela reconhece que Jesus é um profeta, porque ele falou com precisão o que aconteceu na vida dela. Então ela pensa o seguinte, né? Nessa conversa, quando ela vê o Senhor Jesus como um profeta, a função de um profeta, aliás, é guiar, né? É ser a voz de Deus para uma nação. E ela pensa assim: esse daí tem um relacionamento íntimo para com Deus, então Deus revela as coisas para ele. Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma pergunta, né? Que aliás é a pergunta a qual o motivo da rixa dos judeus samaritanos, né? Ela faz uma pergunta: onde que eu devo adorar? Né? Será que é no Monte Gerizim? Será que é em Jerusalém, como vocês dizem? E naquela hora Jesus responde a ela, né, que a salvação ela vem dos judeus. Então é como Jesus estivesse respondendo a ela assim, desse jeito: olha mulher, se tiver um lado que é para eu ficar dessa briga aí, eu vou ficar do lado dos judeus, porque a Bíblia diz assim, né? Jesus conhecia a Escritura. Então Jesus, por conhecer a Escritura, ele fala assim: a salvação vem dos judeus. E ele instruiu que o lugar correto para adoração, aliás, esse lugar correto para adoração, existe várias também referências bíblicas, né? Que era Jerusalém. Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, que a gente leu lá, falou que tinha um lugar que Deus escolheu, né? E tudo nos leva a crer que era Jerusalém, porque em 2 Samuel capítulo 6, né? Ali ele subiu ao trono e ele se preocupou em trazer a arca para perto dele, né? Porque ele precisava da presença de Deus junto para governar a nação. Então ele traz para perto ali e levou para Gibeão, porém a arca não foi para lá, né? E ela acabou indo para Jerusalém. E também nós encontramos em Gênesis capítulo 22, versículo 2,
quando Abraão ele vai sacrificar Isaac, né? Gênesis 22, 2, ele diz: toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vá à terra de Moriá. Essa terra de Moriá aqui é em Jerusalém, né? Salomão também construiu o templo na terra de Jerusalém. 2 Crônicas capítulo 3, versículo 1. Então não era nenhuma coincidência, o local que Deus escolheu mesmo era Jerusalém. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi. Então não era nenhuma coincidência, Deus tinha escolhido um local para o adorar, né? Mas Jesus ele fala assim: se tiver que ficar de um lado, eu vou ficar do lado dos judeus. O lugar certo para adorar é Jerusalém. Porém, ele continua, né? Jesus continua dizendo: é chegado um tempo, e agora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. E agora a Bíblia diz que quando Jesus brada na cruz, né, está consumado, o véu do templo ele se rasga. Então antigamente existia, né, os santos dos santos, mas o véu que separava dos santos do lugar santo se rasgou, onde a presença de Deus se manifestava, né, onde apenas uma pessoa podia entrar. Porém, quando o véu se rasga, é como Deus estivesse dizendo: minha presença ela não vai estar restrita a apenas este lugar, apenas em Jerusalém. É como Estevão pregava em Atos 7, né? Mas o Altíssimo ele não habita em templo feito por mãos humanas, né? O homem ele se tornou santuário da presença de Deus, morada da presença de Deus, e passou a ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Então o Espírito, aliás, esse Espírito que a gente pode ter comunhão para com o Espírito Santo. Então é onde agora a gente oferece o nosso culto a Deus, que é o nosso coração. A gente é morada do Espírito de Deus. Então agora Jesus está falando de uma mudança, né? Não somente de um lugar, mas também na forma de adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, é ter uma vida santificada, é um estilo de vida. Então, por onde o homem anda, por onde o homem passa, aquele homem que teme ao Senhor, né, ele adora a Deus. Quando a gente vai adorar a Deus em espírito e verdade, a gente entende que o Senhor, que a gente deve temer ao Senhor, que Deus ele é o centro da adoração. O adorador, assim como foi cantado aqui nessa noite, né? O adorador, na verdade, ele não depende de um culto, assim como a gente está tendo hoje, uma reunião onde ele possa adorar a Deus, né? Ele tem um estilo de vida, a palavra de Deus, e ele dá graças a Deus em tudo, ele tem um coração grato. O verdadeiro adorador, assim como Paulo e Silas, como foi cantado aqui também na prisão, estavam angustiados, estavam presos ali. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um culto ali naquele local mesmo, e eles adoraram a Deus, a ponto de louvar, e a adoração deles chegar até o céu, né? E então começa a tremer, cadeias são quebradas. Então não há somente uma mudança no local, mas também na forma de adoração. Tudo isso porque nós devemos adorar a Deus da forma, com a nossa maneira de viver, né? Tudo que nós fazemos, a Bíblia fala que a gente deve fazer para a glória de Deus. Então, a adoração não está limitada a apenas um louvor. A adoração é um estilo de vida, não é um estilo de música, né? Ficou conhecido uma palavra, um termo conhecido no meio dos cristãos aí, a palavra worship, que é a adoração, né? Que também ficou conhecido como um estilo musical, né? Quando toca uma música, opa, isso aí é worship. Então, a adoração não é um estilo de música, mas adorar a Deus em espírito e em verdade é você ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. O seu espírito ele passa a ser comandado pelo Espírito Santo de Deus, a ponto de que ele tome conta do teu ser, de forma que isso vai te preencher por completo. A tua alma ela vai sentir de tal maneira que o seu corpo irá responder, né? Você vai ter uma resposta em seu corpo. Já
passou o meu horário, mas eu gostaria de já estar concluindo aqui. Queria que os irmãos se colocassem de pé.